Falamos de um tema que está bastante em voga, são as células staminais. O nosso convidado é diretor clínico da Bioteca, uma empresa pioneira na criopreservação de células staminais em Portugal. Dr. Gonçalo Cabrita é diretor científico da Bioteca. O que são células staminais? Muito boa tarde. Em traços largos, células staminais são células que têm a função de criar novas células para o nosso organismo, para substituir todas aquelas células que vão desaparecendo por algum motivo no nosso organismo. O principal motivo é por desgaste, porque elas têm um tempo de vida limitado e desaparecem. E as células staminais têm o papel de produzir novas células para substituir essas que desapareceram. Existem células embrionárias, staminais embrionárias e adultas. Qual é a diferença entre elas? As células staminais embrionárias já têm como função específica produzir todas as células do nosso organismo e, portanto, estão ali com uma função construtiva. As células staminais adultas têm o objetivo de produzir, dependendo do tipo de célula staminal, substituir essencialmente um determinado tipo de células dentro de um determinado tipo de tecido. Portanto, tem um âmbito de substituição mais limitado. Quais são as principais características das células staminais? As principais características que distinguem uma célula staminal são a capacidade de se multiplicar muito, de um modo virtualmente infinito, e por outro lado a capacidade de se diferenciarem, isto é, produzirem novos tipos de células a partir de um único tipo celular. As aplicações terapêuticas de células staminais podem ser úteis em que tipo de doenças? Atualmente, as únicas células staminais que têm aplicação terapêutica são aquelas que são extraídas ou do sangue do cordão umbilical ou da medula óssea, que são conhecidas como células staminais hematopoéticas, que é um nome complicado para dizer células que produzem sangue. E como são células que produzem sangue, essencialmente são utilizadas para problemas do sangue. Os mais conhecidos são leucemias e linfomas, mas há uma outra panóplia de doenças para as quais estas células também têm aplicação terapêutica. De que forma é que são recolhidas as células embrionárias? As células embrionárias, que não são aquelas que são extraídas do cordão umbilical, as células embrionárias são recolhidas a partir de embriões, nomeadamente embriões que são obtidos em clínicas de fertilização in vitro e que são embriões sedentários. Normalmente produz-se mais do que um embrião viável para implantação na mãe. Os embriões que sobram normalmente ou são congelados para uma eventual segunda implantação ou em alguns sítios são utilizados para precisamente fazer investigação nessa área. Mas neste caso não existe uma elevada percentagem de morte do feto, do embrião? Se utilizarmos células staminais a partir do sangue, a partir do embrião, dependendo do estágio do embrião, se nós retirarmos lá células, podemos destruir o embrião e por isso simplesmente já não é utilizado. Se retirarmos células staminais embrionárias em fases mais avançadas, em que já temos um número maior de células, podemos eventualmente retirar algumas células sem comprometer a viabilidade do embrião. Mas normalmente a técnica mais conhecida e utilizada é a com destruição total do embrião. Se uma grávida pretender criopreservar o sangue do cordão umbilical do seu menino, do seu bebê, quais são os passos a seguir? O primeiro passo consiste em contactar, neste caso, a Bioteca para a aquisição de um kit de recolha, que no fundo são todos os materiais que serão necessários para levar à sala de parto para depois poder recolher o sangue do cordão umbilical. Isso é feito através de contacto telefónico ou através de consulta na internet do nosso site www.bioteca.pt e a partir daí, a partir do momento em que fazem a subscrição, nós tratamos de enviar o kit para os pais no espaço máximo de cerca de uma semana. A partir do momento em que têm esse kit, depois também têm que nos enviar um conjunto de análises de rastreio para nós sabermos que está tudo bem com a mãe, para depois levar o kit consigo para a maternidade, informam a equipa dos profissionais de saúde que querem proceder à recolha, os profissionais de saúde tratam da recolha, o kit já com o sangue é entregue ao pai ou ao acompanhante e aí contactam a Bioteca de modo a nós mandarmos uma estafeta para o hospital para tratar do transporte das células desde o hospital até à Bioteca onde elas vão ser processadas e criopreservadas. E a nível de encargos, traduz-se em quanto? O custo total anda à volta dos 1.200 euros, são divididos numa primeira parte que é a aquisição do kit, que são 115 euros, e uma segunda parte que é o serviço de criopreservação propriamente dito, que são, no caso de um contrato de 20 anos, são 1.095 euros, no caso de 25 anos, são 1.295 euros. Quais são as questões mais pertinentes que as grávidas devem ter, ou os pais, melhor dizendo, devem ter em conta para poderem aceder à criopreservação de células staminais? Bem, eu acho que
Para que os pais percebam a importância disto, é preciso que compreendam que o sangue do cordão umbilical tem células que, para todos os efeitos, podem substituir um transplante de medula óssea. E, portanto, é particularmente indicado para famílias onde já existe um historial de problemas do floro hemato-oncológico. Pessoas que tenham tido na família irmãos ou primos que tenham tido doenças de leucemias, linfomas. É particularmente recomendado a essas pessoas que guardem o sangue do cordão umbilical dos seus filhos, porque há maior possibilidade de um dia elas virem a ser úteis. No entanto, num âmbito mais generalizado, isto são doenças que uma pessoa não sabe quando é que podem surgir e, portanto, numa ótica de prevenção, é sempre importante guardar estas células para a eventualidade de uma necessidade futura. Que tipo de grávidas doentes não podem criopreservar as células? Que tipo de doenças é que estão barradas à criopreservação? Atualmente, existe um conjunto de análises que nós pedimos à mãe, que são rastreio de HIVs, hepatites, citomegalovírus e sífilis. Se algum destes agentes infecciosos se manifestar positivo na mãe, nós iremos fazer análises suplementares ao sangue do cordão umbilical, que depois, se for positivo, inviabiliza a recolha. Além disso, se houver um historial da própria mãe de doenças do floro hemato-oncológico, é impeditivo da recolha. Uma mãe que tenha sofrido uma leucemia, que tenha sido tratada com quimioterapia, por exemplo, já não pode ou não deve, aliás, a lei portuguesa atualmente barra a possibilidade dessas mães de fazerem a recolha de sangue do cordão umbilical. Depois há um outro conjunto de doenças mais raras, como por exemplo a doença de Creutzfeldt-Jakobs, mais conhecida como a doença das vacas loucas, que alguém na família tenha tido história de doença desse tipo, também já é impeditivo da recolha do sangue do cordão umbilical. No fundo, são doenças que, de algum modo, possam existir alguma probabilidade de comprometer o sangue do cordão umbilical em termos de utilização terapêutica, são logo barradas à partida atualmente. A Bioteca é uma empresa pioneira na criopreservação de células staminais, penso que em Portugal e se calhar na Península Ibérica. Como é que foi a aceitação das pessoas a esta nova ideia, a esta nova tecnologia de poder curar, neste caso, algum tipo de doenças? Portugal recebeu bem? Houve alguma hesitação? Como é que foi? Bem, podemos dizer que houve várias fases do processo. Houve uma primeira fase, a fase inicial, em que para já havia um enorme desconhecimento acerca do que eram e para que serviam as células do cordão umbilical. Isso também deu aso a uma enorme especulação acerca de para que é que elas servem, para que é que não servem. Depois havia muita desconfiança e então uma dos primeiros grandes esforços que a Bioteca teve foi informar tanto os pais como a classe médica de o que é que são as células staminais e para que é que servem. A partir daí, lentamente, foi-se verificando que cada vez mais os pais se informavam, não só porque é um serviço que lá fora também já era conhecido e que começou a ser conhecido também cá em Portugal, e começaram-se a perceber que realmente faz sentido guardar as células do cordão umbilical. E então a desconfiança deu lugar a uma maior familiaridade com o processo e a partir daí também a uma maior adesão a todo o processo. Ainda em relação ao processo, portanto, estes 1000 euros, não é? Que é assim, 1000 e tal euros, o custo exato, o custo total do processo, as células ficam guardadas nos vossos laboratórios durante quanto tempo? Dependendo do período contratado, podem ficar guardadas durante 20 ou 25 anos. Isso não implica que no final desse período não voltem a pedir para ficarem conservadas durante mais tempo. É sempre possível uma renovação do serviço de criopreservação. Quanto tempo é que elas aguentam conservadas? Seria a questão lógica. Isso atualmente não se sabe. Mas tudo leva a crer que elas se resistam durante várias centenas de anos, desde que sejam conservadas convenientemente no processo de congelamento. Como referi, a Bioteca é uma empresa pioneira, não é? Na área da criopreservação. Para si um motivo de orgulho, sendo a pioneira e ter atingido já o sucesso que é notável. Sim, eu acho que, acima de tudo, é importante porque há uma certa tendência, às vezes, em Portugal, para pensarmos que nós não somos capazes, as coisas boas só vêm lá de fora, e foi um dos grandes desafios para nós, foi mostrar que nós somos capazes, somos tão bons ou melhores do que os estrangeiros a fazer este género de tecnologia, a providenciar este género de serviço, e os resultados estão aí, e é aí que está um grande motivo de orgulho, as pessoas, neste momento, terem tanto ou mais confiança na Bioteca do que teriam empresas que colocam
as células lá fora, e atualmente o resultado está à vista. Já temos muitos pais que confiam em nós, que aderem ao nosso serviço, que visitam os nossos laboratórios e que veem que nós operamos segundo níveis de exigência e de qualidade muito, muito elevados, tão bons ou melhores do que aquilo que se vê lá fora. Acho que o que é importante a reter é que o sangue do cordão umbilical é uma coisa muito importante que os pais, quanto a mim, não deveriam desperdiçar. Se não têm possibilidades financeiras para o colocar num banco privado, há agora a possibilidade de o colocarem num banco público. Já existe um banco público em Portugal que se designa Lusocorde, encontra-se no Centro de Histocompatibilidade do Norte, no Porto. É uma questão dos pais entrarem em contacto, e se não puderem guardá-lo para si, acho que é muito importante que pelo menos o doem para que alguém possa vir utilizá-lo.